Era uma noite escura e tempestuosa, quando decidi sair para caminhar pelas ruas desertas da minha cidade. O vento uivava entre as árvores e as nuvens cobriam a lua, transformando o cenário em um verdadeiro filme de terror. Mal sabia eu que essa decisão simples me colocaria em um pesadelo. Enquanto caminhava, ouvi passos atrás de mim. No começo, pensei que era apenas a minha imaginação, mas os passos começaram a se aproximar. Quando olhei para trás, vi 3 homens encapuzados, seus rostos ocultos pela sombra. Meu coração acelerou, e uma sensação de pavor me dominou. Comecei a andar mais rápido, mas eles também aumentaram o passo, como se estivessem me caçando. Entrei em uma rua estreita, na esperança de que o atalho me oferecesse uma oportunidade de escapar. Os homens estavam cada vez mais próximos, sussurrando coisas que não conseguia entender, mas que soavam ameaçadoras. O medo tomou conta de mim, e uma adrenalina feroz disparou em meu corpo. Ao final da rua, encontrei uma velha construção abandonada e, sem pensar 2 vezes, decidi entrar. O interior estava coberto de poeira e teias de aranha. As paredes estavam deterioradas, e o cheiro de mofo era forte. Fechei a porta lentamente, esperando que eles não me seguissem. Pude ouvir suas vozes lá fora, mas, de repente, o ambiente ficou silencioso. O silêncio era ensurdecedor. Olhei pelas janelas quebradas e não vi ninguém. Meu coração ainda batia acelerado, mas antes que pudesse relaxar, ouvi um rugido profundo e primal vindo do fundo do prédio. A luz da lua, que espreitava entre as nuvens, iluminou algo que eu não conseguia entender. Uma sombra enorme se projetou no chão, e então algo começou a se mover rapidamente em minha direção. Um ser monstruoso emergiu das sombras, um lobisomem, com pelos negros brilhantes e olhos que pareciam chamas. Fiquei paralisado de medo, mas a criatura não parecia estar focada em mim. Com um uivo feroz, o lobisomem lançou-se contra os homens que estavam me perseguindo. Eles gritaram de horror, mas antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, a luta já havia começado. A cena era aterradora. O lobisomem atacava com uma força sobrenatural, e a escuridão da noite envolvia a batalha como um manto sombrio. As vozes dos homens se tornaram gritos de desespero enquanto tentavam reagir, mas um a um caíram, incapazes de lidar com a ferocidade da criatura que agora representava minha única esperança. Com o perigo afastado, o lobisomem virou-se para mim. Sua presença era imponente, e por um momento, senti um medo profundo, misturado com gratidão. Ele se aproximou lentamente, e eu pude ver a expressão em seu rosto. Não havia ferocidade, mas sim uma profunda sabedoria. Para mim, o lobisomem não parecia ser um monstro, mas um guardião das trevas. Nossos olhares se encontraram, e em um ato de reconhecimento, a criatura virou-se e desapareceu na noite, como se nunca tivesse estado ali. Senti que foi isso que me salvou, um ser que, à primeira vista, era aterrador, mas que na verdade protegia os inocentes. Consciente do quanto a vida é frágil, fui embora da velha construção, determinado a nunca mais subestimar a escuridão ou o que ela pode esconder. Desde aquele dia, aprendi a respeitar as sombras que nos cercam, pois às vezes, o que mais tememos pode ser exatamente o que precisamos. Era uma noite como qualquer outra na pequena vila de Serra Sombria, onde os sussurros do vento se entrelaçavam com os lamentos da floresta densa. Eu sempre achei que a escuridão trazia consigo um pouco de magia, mas nessa noite, vi que a magia também pode ser aterrorizante. Meu fiel cão, Thor, um grande pastor alemão de pelos negros e olhos ágeis, sempre esteve ao meu lado, e naquela noite não foi diferente. Enquanto estávamos sentados na varanda, os sons da natureza davam lugar a um silêncio inquieto. De repente, um uivo distante cortou o ar, gelando meu sangue. Era um som que eu nunca tinha ouvido antes. Thor, sempre alerta, levantou as orelhas e começou a rosnar, seus instintos primais em alerta máximo. O uivo foi seguido por um estrondo, como se algo colossal estivesse se movendo entre as árvores.
A adrenalina correu em minhas veias. Eu sabia que havia muitas histórias sobre lobisomens na região, contos que os antigos moradores sussurravam ao anoitecer. À medida que os rumores se tornavam mais frequentes, os habitantes da vila se fechavam em seus lares. Contudo, eu sempre acreditara que eram apenas lendas. Até aquela noite. Então, o vi. Uma sombra se movia rapidamente entre as árvores, e logo um ser colossal apareceu na clareira, iluminado pela lua cheia. Ele tinha a forma de um homem, mas suas garras e olhos brilhantes revelavam sua verdadeira natureza grotesca. O lobisomem, uma fusão de terror e ferocidade, se aproximou de nossa casa, apressando-se como uma tempestade. O cheiro da carne, o odor da morte, invadiu o ar. Thor não hesitou. Com uma bravura que eu nunca tinha visto antes, ele se posicionou entre mim e o monstro. Seu rosnado ecoou na noite, um som tão profundo que parecia fazer as árvores tremerem. O lobisomem parou, analisando o intruso destemido diante dele. O embate era iminente. A luta que se seguiu foi um espetáculo de terror e coragem. Thor avançava, mordendo e se esquivando, enquanto o lobisomem contra-atacava com sua fúria animal. Mesmo com o tamanho avantajado do monstruoso ser, meu companheiro mostrava uma força impressionante. O barulho das garras e dentes se chocando ressoava, quase ensurdecedor na noite silenciosa. Mas, à medida que o confronto progredia, comecei a sentir uma onda de desespero. O lobisomem, ágil e implacável, começou a superar Thor. Em um movimento brutal, ele agarrou meu cão com suas garras afiadas, e eu gritei, mas minha voz foi engolida pelo desespero da cena. Com um último brado, Thor se lançou contra o lobisomem, uma última demonstração de lealdade e amor que me fez sentir um calor nas lágrimas que escorriam pelo meu rosto. Ele lutou bravamente, mas a ferocidade da besta era avassaladora. O grito do meu cão ecoou, um som de dor e bravura que marcaria aquela noite para sempre. Finalmente, o lobisomem recuou, desaparecendo nas sombras, enquanto eu corria até Thor. Meu coração se despedaçava ao vê-lo caindo, seus olhos ardendo como as estrelas que observavam a cena. Ele olhou para mim, e naqueles momentos finais, eu vi tudo o que ele queria dizer: estou aqui por você. O amor incondicional de um fiel amigo se esvaía lentamente. Thor não sobreviveu àquela noite. Ele partiu, e junto dele levou uma parte da minha alma. As lendas da vila, agora uma verdade aterrorizante, jamais seriam esquecidas. E nas noites de lua cheia, quando o vento sussurra entre as árvores, ouvirei o eco da bravura de meu amigo, lembrando sempre que, mesmo no meio do terror, o amor verdadeiro é eterno. Na pequena cidade de São Vicente, havia uma lenda que as crianças conheciam muito bem, mas que os adultos costumavam desmerecer como apenas uma história contada para assustar os pequenos. À luz do dia, as risadas e brincadeiras animavam as ruas, mas, ao cair da noite, um silêncio respeitoso se espalhava por entre as casas, como se algo estivesse à espreita. Dizem os mais velhos que o bicho-papão saía de dentro dos guarda-roupas. Era uma criatura alta e sombria, que se alimentava do medo das crianças. Com sua aparência indistinta, ele tomava formas que podiam ser qualquer coisa, mas sempre trazia consigo uma aura de terror. As lâmpadas piscavam quando ele se aproximava, e o vento sussurrava segredos que só as crianças podiam entender. Certa vez, uma menina chamada Ana, uma aventureira de coração valente, decidiu que não acreditava nas histórias do bicho-papão. Para ela, tudo não passava de uma treta de adultos. Em uma noite, enquanto seus amigos tremiam sob os cobertores, ela desafiou a crença coletiva e decidiu abrir o guarda-roupa de seu quarto.
Com uma lanterna na mão e o coração acelerado, Ana se aproximou. A porta rangeu ao ser aberta, revelando um espaço escuro e empoeirado. Bicho-papão, se você está aí, aparece, gritou Ana, cheia de bravura. Mas o conteúdo do guarda-roupa era apenas roupas amontoadas, como sempre. No entanto, ao dar um passo atrás, a lanterna iluminou algo que a fez estremecer. Em um canto, havia uma sombra que se moveu, contorcendo-se em formas grotescas. O ar ficou gelado, e um sussurro profundo fez suas pernas tremerem. Ana, Ana, venho te buscar, ecoou a voz, como um canto de sirene, sedutor e ameaçador. A menina sentiu o medo tomar conta dela pela primeira vez. Lembrou-se dos avisos dos amigos e a palavra, medo, cresceu em sua mente, como um eco sinistro. Ela deu um passo para trás, mas a sombra se estendeu, como se tentasse alcançá-la. Saia do guarda-roupa e venha brincar, disse a voz, e Ana, paralisada, vislumbrou o horror do que poderia vir a ser sua vida se saísse daquela prisão de segurança. Sem nenhuma hesitação, ela fechou a porta do guarda-roupa, o coração no peito disparado. Sussurros e risos distorcidos foram abafados para um silêncio profundo do outro lado. O clima no quarto agora estava carregado, uma presença palpável que a espreitava, e ela sentiu que precisava de respostas. Na escola no dia seguinte, decidiu contar aos amigos sobre sua experiência aterrorizante. Mas, para sua surpresa, ninguém a acreditou. Você só estava sonhando, disseram. O bicho-papão não existe. Ana, determinada a provar sua história, convidou todos para uma noite de aventuras, prometendo que provariam que o bicho-papão era real. No entanto, à noite, quando todos se reuniram no quarto dela, um clima de expectativa e medo pairava no ar. Olhando nos olhos uns dos outros, um por um, perceberam que também estavam dispostos a desafiar a lenda. Ao abrir o guarda-roupa novamente, todos prenderam a respiração. Para a surpresa de todos, nada aconteceu. Mas à medida que riam nervosamente, um vento frio soprou pela sala, as luzes começaram a piscar e, de repente, a porta do guarda-roupa se fechou abruptamente, como se algo estivesse saindo. Uma risada distorcida ecoou pela sala, e todos sentiram o pavor tomar conta mais uma vez. O medo, agora coletivo, fortaleceu a entidade que vivia dentro daquele guarda-roupa. Berros e gritos se misturaram, e as crianças correram sem olhar para trás, cada uma fugindo para seus próprios lares. Desde aquele dia, Ana e seus amigos nunca mais brincaram de desafiar o bicho-papão. As histórias circulavam pela cidade, e o terror se entranhou na memória coletiva dos pequenos. O guarda-roupa nunca mais foi visto da mesma forma. À noite, as luzes eram apagadas, e os sussurros do bicho-papão eram lembrados como um aviso. Nem tudo que se esconde na escuridão deve ser desafiado, pois, ao fazer isso, você pode simplesmente encontrá-lo.